A maneira como estamos diante dos acontecimentos, das situações quando surgem, de tudo que aparece aqui na vida, em geral, a forma como estamos lidando com isso é algo que nós precisamos investigar. Nós estamos lidando com a vida como ela acontece a partir de uma ótica, de uma visão particular de mundo, onde está presente nesta visão o equívoco, o erro, a ilusão, a presença da ignorância. Nos falta uma visão real da vida. A presença do silêncio para a sabedoria. Eu quero tocar com você aqui em alguns assuntos. Um deles é a beleza do silêncio da sabedoria. Nós precisamos do silêncio, precisamos da sabedoria do silêncio para lidar com a vida. Você pode ser muito capaz de lidar com situações de uma forma inteligente, esclarecida e muito hábil. Portanto, do ponto de vista de lidar com assuntos externos, com assuntos técnicos, profissionais, a sua habilidade para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para construir, para empreender, todo tipo de conhecimento, experiência e inteligência você pode ter. Essa qualidade de inteligência é a inteligência comum. Aqui estamos com você investigando uma qualidade de presença, de ciência da vida, que eu tenho chamado de divina inteligência, de sabedoria divina, que é a sabedoria do silêncio. Portanto, você pode ter todo tipo de habilidade e capacidade para lidar com todo tipo de assunto externo. E, no entanto, na ausência desta sabedoria do silêncio, desta sabedoria divina, desta inteligência espiritual, não saber lidar consigo mesmo. Então você lida com assuntos externos, mas não lida com os assuntos internos. Observe que nós não sabemos o que é a presença do pensamento, da sensação, do sentimento, da emoção dentro de cada um de nós. Nós estamos constantemente dando uma resposta para a vida numa aproximação dela inadequada, equivocada, porque nós não nos conhecemos. Isso é um fato. Se você de fato tivesse ciência da verdade sobre você, que você não tem, você não teria problemas internos, como estresse, ansiedade, medo, ira, raiva, problemas de inveja, ciúme, apegos. Você não teria sofrimento psicológico, porque isso é algo que está presente em razão da ignorância, da ausência da sabedoria,
da ausência desta qualidade de inteligência, que é a inteligência divina. E é o que estamos aqui com você, explorando, investigando. Nós precisamos da ciência divina. Precisamos da resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Algumas pessoas partem para uma busca, empreendem, investem em um caminho, nessa assim chamada jornada espiritual. Então, a partir de livros, de práticas esotéricas ou espiritualistas, elas empreendem uma jornada. Aqui com você estamos tocando na investigação desta questão, deste verdadeiro encontro com Deus. E estamos colocando para você que nada disso é real. Você não pode encontrar a realidade divina do lado de fora, fazendo uma caminhada, uma jornada para o exterior, para o externo. A realidade divina é a verdade deste ser, que é você, em sua natureza essencial. É a partir do aprender sobre você. Aprender sobre si mesmo é aprender sobre o autoconhecimento. É isso que irá lhe dar uma clara visão da verdade sobre você, para o descarte da ilusão que lhe impede de ter real ciência de que a verdade divina já está presente. Deus não é algo para ser encontrado no final de uma jornada, algo para ser encontrado nos livros sagrados ou em práticas espirituais ou esotéricas. Deus é a realidade que se revela aqui e agora. Quando temos o descarte da ilusão, quando temos o descarte da equivocada visão sobre quem nós somos. Aqui se trata da investigação da natureza do eu, da natureza da mente, da natureza do ego. Essa investigação é a presença da meditação. O que é meditação? A verdade sobre a meditação. O que ela é? É a investigação da natureza daquele que se envolve com a prática, se envolve com a técnica, se envolve com a meditação. A presença da real meditação não requer técnica, não requer prática, requer a investigação da natureza deste elemento presente que se propõe a praticar, que se propõe a meditar e que também se propõe a buscar Deus. O problema com a busca é que o buscador está presente, tendo um alvo, e esse alvo está no futuro, e ele precisa de uma jornada. Aqui, investigar a verdade é compreender a ilusão do pensamento, estabelecendo a presença do tempo para ter um encontro no futuro. Não existe tal coisa como o futuro. A realidade está presente aqui. Aqui
e agora, além da própria ideia deste aqui e deste agora. A realidade divina não está no tempo. Não é algo que você irá encontrar. Você, como uma pessoa, como alguém, é a imaginação do próprio pensamento. Porque a realidade sobre você é a verdade sobre Deus. A ideia de alguém é o pensamento sobre uma pessoa, enquanto que a realidade de ser não é uma pessoa. Toda esta visão, revelação, clareza surge quando temos a presença deste aprender sobre nós mesmos, que é o aprender sobre o autoconhecimento. Então, a mente, se tornando ciente de suas reações, de todo interno movimento presente nela, ela se aquieta. Um espaço surge e nesse espaço se revela a verdade deste ser, que é a realidade de Deus. Quando isso está presente, a presença da sabedoria é o silêncio. Esse silêncio é o contato com o momento presente, com a vida como ela acontece, em seu aspecto externo e interno, sem conflito, sem desordem, confusão ou sofrimento. Portanto, nós precisamos descobrir a beleza deste encontro, a beleza da constatação do momento, daquilo que neste momento está além do tempo. É a ciência do amor, da felicidade, da paz, da liberdade. Quando este cérebro e esta mente aqui está presente neste momento, se revelando nesta qualidade de mente, nesta qualidade de cérebro, a presença do silêncio, a presença da sabedoria. Nós temos um modo agitado, ansioso, estressado, de lidar com a vida como ela acontece. Porque estamos sempre olhando para a vida a partir da separação. Porque olhamos para o momento presente a partir da ideia de alguém, que é o eu, que vive dentro de uma profunda insatisfação consigo mesmo, nele próprio. Porque temos uma mente inquieta, uma mente agitada. É a presença da consciência egóica, a inquietude, o sofrimento, a estrutura de separação, onde alguém está presente, lidando com a vida, como se houvesse uma separação entre a vida e esta pessoa. Por que precisamos aprender sobre nós mesmos? Porque é neste aprender que se revela aquilo que está fora do eu,
fora do ego, fora da mente. É neste aprender que se revela esta qualidade de mente e de cérebro, onde há esse espaço de silêncio, onde há esta visão da vida sem a separação. Esta é a presença da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, da sabedoria do silêncio. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, iluminação espiritual. É a ciência da vida, como de fato ela é, quando não há mais qualquer ilusão. Esse é o seu verdadeiro encontro com Deus. Agora, observe com cuidado isso. Não é alguém tendo um encontro. Aqui estamos nos referindo à presença de um contato, de uma comunhão, de uma constatação de que não existe o eu, de que não existe esta pessoa. A realização da verdade é a compreensão do equívoco, é a compreensão do engano, é a dissolução da ilusão. Uma vez compreendido, esclarecido isso, o equívoco desaparece, o erro se dissolve, a ilusão termina. Não existe tal coisa como alguém e a vida. Portanto, como seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, no aspecto externo, físico, mas do ponto de vista psicológico, o ser humano, desde sempre, vem carregando um fundo de condicionamento mental, de condicionamento psicológico, que é comum a todos. Quando você se dá conta, quando você toma ciência deste quadro, desta condição psicológica, em razão da compreensão de si mesmo, isso se dissolve. Então, há algo que se mostra presente, que não é mais este mim, esta pessoa, é a presença da verdade. Portanto, a realidade do ser humano é a realidade divina. No entanto, aquilo que estamos vendo como a verdade do ser humano, nesta condição psicológica de consciência coletiva, de consciência egóica, é a ilusão da separação e, portanto, da confusão, dos problemas e do sofrimento humano. Você nasceu para a ciência de que há algo presente aqui que nunca nasceu. Este algo presente é a presença da própria vida, que é a presença da verdade, que é a presença de Deus. Essa é a natureza do seu ser. Essa é a natureza do silêncio. Portanto, o silêncio revela a vida. Seu natural estado de ser é a presença deste silêncio. Nós fomos educados para ter uma ideia, uma crença, um conceito sobre Deus, como um elemento também separado de nós mesmos, assim como a própria vida. Assim fomos educados para uma imagem, para uma crença.
A realidade da vida não é uma crença, não é uma imagem. É aquilo que aqui está presente, sendo a própria vida, o próprio mistério, aquilo que é indescritível. E esta verdade não se separa daquilo que é você, em sua natureza verdadeira. Portanto, estamos juntos trabalhando isso. Esta autorrealização, iluminação espiritual ou despertar. Há diversos nomes para esse natural estado, livre da ignorância e, portanto, do sofrimento. Há diversos nomes para esse estado de sabedoria, de ser, mas o nome não importa. Nós estamos aqui para ter a ciência desta dada coisa, além das palavras, além de qualquer ideia ou crença sobre isso. Esse é o seu real encontro com Deus. Essa é a real resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Não é alguém, é a realidade de Deus presente. É o que estamos aqui com você, trabalhando em encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, para esses encontros. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses nossos encontros online. Além dos encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura.